Olá! Nessa segunda aula, nós vamos transformar o algoritmo recursivo no interativo. Isso é interessante porque a pilha de recursão tem limite de 1000 chamadas. Se você escrever o algoritmo interativo, não existe esse limite em Python. O limite vai ser o tamanho da lista, que pode ocupar um tamanho considerável. Então, para essa versão, eu copiei o código presente aqui no Hanoi Hack, nesse arquivo Hanoi Iter, para a gente fazer a versão iterativa. Vamos executar o programa para o valor de 2 discos para entendermos como é que a pilha de execução funciona e a gente poder empregar a mesma lógica quando nós fizermos a versão iterativa. Vou executar aqui em modo debug. Então, a primeira chamada é a chamada do módulo para a própria função. Ele está guardando aqui, olha, a linha 14, onde se encontra a minha execução. Eu vou pressionar F8, a execução vai para a linha 15. Nesse momento, o que a pilha de execução tem que fazer? Ela tem que guardar a linha de execução na qual ela se encontra, no caso aqui a linha 15, e mais as 4 variáveis do estado, que são as referentes às hastes e ao número de discos. Eu vou executar F8, veja que foi empilhado aqui a nova chamada, mas a chamada anterior está aqui, olha, na pilha de execução, aqui embaixo, com valor de n igual a 2 e os valores das variáveis respectivas às hastes, bem como a linha 15 de execução. Continuando aqui na execução, com n igual a 1, novamente vai ter que ser feita a mesma coisa. Então, ele vai empilhar novamente esse código, só que agora o n é igual a 1. Então, nós chegamos na entrada da pilha, onde n é igual a 0. Quando n é igual a 0, ele vai desempilhar o elemento que se encontra aqui no topo da pilha. Fazendo isso, F8, então ele desempilha e volta para o estado anterior, que era a execução do algoritmo a partir da linha 15. Agora, então, ele pode passar à fase de movimentação do disco, no caso, número 1. A gente pode confirmar a impressão aqui no console. Vai, então, com a execução para a linha 17, onde novamente tem que acontecer um empilhamento. Então, F8, olha lá. Então, veja que agora, com o disco n igual a 1, novamente o elemento foi empilhado, mas agora numa fase diferente, com a execução ali na linha 17. Novamente, eu tenho n igual a 0, portanto, não vai fazer nada. Esse valor vai ser desempilhado e vai voltar a execução para a linha 17 anterior. Como a linha 17 anterior também vai finalizar a sua execução, nós retornaremos para a execução onde n é igual a 2, onde então eu vou imprimir o movimento do disco 2 e passar para o mesmo processo de voltar agora os discos superiores para a haste de destino. Então, novamente, eu vou empilhar aqui o 1, n igual a 1. Novamente, o n igual a 1 vai empilhar o valor para n igual a 0, que não vai fazer nada. Então, ele desempilha de volta para o 1. Ele vai, finalmente, para a movimentação do disco 1 para a haste C, apertando aqui F8. Olha lá, executou. E aí, finalmente, ele vai desempilhar. Ele vai prosseguir com a execução para quando n igual a 0 novamente. Ele vai desempilhar, retornando a execução para quando n é igual a 1 na linha 17, que vai retornar a execução para quando n é igual a 2 também na linha 17, que finalmente vai finalizar a execução aqui no módulo na linha 19. Com essa investigação de Hanoi, nós conseguimos perceber duas fases distintas desse algoritmo. Uma, quando ele precisa empilhar, aqui na linha 15, e uma outra quando ele efetua o movimento do disco e prepara, empilha a volta dos discos inferiores para o seu destino. Então, é isso que a gente vai ter que emular no nosso algoritmo iterativo. Eu vou apagar aqui o Hanoi 2 para a gente executar completamente depois de podermos conferir a impressão
do algoritmo e vou deixar o algoritmo recursivo aqui impresso para a gente poder se basear nele na hora de construir iterativo. Como nós precisaremos de uma estrutura de pilha, eu vou utilizar uma lista, porque o append e o pop da lista possuem tempos constantes. Então, copiando do código recursivo, a primeira coisa que eu preciso guardar é o estado das minhas variáveis, inicialmente das minhas variáveis originais aqui de cima. Como eu não vou mexer no estado, eu não vou trocar elementos, não vou inserir elementos nesse estado ou remover, eu posso utilizar uma tupla em vez de uma lista, porque essa estrutura é mais otimizada quando você não vai fazer nenhuma mutação nos seus elementos. Então, eu já tenho aqui no meu estado inicial da minha pilha de execução o valor original da chamada da função de Hanoi. Falta nesse estado saber se eu estou na fase da impressão, aqui da linha 19, ou na fase de simplesmente empilhar, que é o da linha 18. Então, como é uma informação binária, ou estou na fase de impressão ou eu não estou, eu vou guardar essa informação em um booleano, no que nós costumamos chamar de flag, indicando em qual fase eu estou. Como funcionou a pilha de execução do Python? Enquanto a pilha não estava vazia, ele desempilha e executa alguma operação. Então, eu vou fazer justamente essa parte de desempilhar. Cabe ressaltar que esse while stack ele executa enquanto houver elementos nessa lista. Então, isso daqui emula, então, o meu desempilhamento. A única coisa é que eu vou chamar esse booleano aqui de uma variável chamada printFlag. Nesse momento, então, da execução, acontece o código lá do corpo da minha função recursiva. Ou seja, vou até já roubar aqui o if, só que aqui eu vou trocar a condição para evitar de ficar aninhando muito o meu código. Então, eu vou fazer assim. Se o n for menor que 1, eu vou mandar esse meu while continuar, sem executar o que vai estar aqui embaixo. Se o n for 1 ou um valor maior, eu tenho que investigar o valor de printFlag. Então, se eu não estou na fase de impressão, o que o Python tinha que fazer? Ele tinha que empilhar o estado atual. Então, stack.append. Vou até utilizar isso que a gente já empilhou. Então, ele tem que guardar o estado atual. Só que agora eu já passei pela fase de empilhamento, que é essa daqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar essa flag para true, porque na próxima vez que esse estado de n for desempilhado, eu preciso partir para a impressão do meu elemento. E aí, além disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que empilhar o outro estado, que vai ser justamente o desse aqui, né? Removendo os discos menores do disco maior que eu tiver. Então, eu posso até copiar também esse código aqui. Então, aqui eu finalizei esta etapa. O outro caso é o da impressão, que eu também vou aproveitar o código que já tem aqui na parte do movimento do disco. E eu tenho também a parte de empilhar a volta dos discos da haste auxiliar para a haste de destino. Então, eu posso reaproveitar aqui os valores que eu tenho aqui nas minhas variáveis do algoritmo recursivo. Agora, dá para a gente rodar e ver se a impressão está condizente. Então, olha lá, realmente um único disco vai de A para C. Quando eu tenho 2, eu tenho que colocar o único disco em B, depois mover o segundo disco em C e retorná-lo. E aquela solução em 3 que nós vimos na versão recursiva. O que é interessante notar, o algoritmo recursivo, ele parece, pelo menos para mim, muito mais claro do que essa versão iterativa. Sendo que
A complexidade, nesse caso, vai ser a mesma que na sua versão recursiva. Só que aqui, a priori, olhando o código, seria um pouquinho mais chato de você verificar a complexidade em termos de tempo e também de memória. Contudo, saber fazer essa transformação, às vezes você pode começar o algoritmo no recursivo e, se for necessário, por conta da alimentação do Python, de eu não poder ter uma pilha muito grande, apesar de eu poder alterar isso, mas não é um comportamento padrão, é importante, às vezes, fazer essa análise da pilha de execução para a gente conseguir construir o nosso algoritmo iterativo. Muito obrigado por assistir essa aula.